Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Frankenstein, filme de 1931, dirigido por James Whale, um grande clássico, um filme que merece ser comentado aqui no canal. E eu, como sempre, abro espaço, para uma boa contextualização sobre os bastidores. A pré-produção dessa obra enigmática foi concebido inicialmente em um momento de crise financeira da Universal Pictures e do impacto da Grande Depressão na época, e o sucesso de Drácula no início da década encorajou o estúdio a investir em adaptações literárias de terror, tentando buscar um tom mais teatral, uma maquiagem de certa forma revolucionária e uma forte inspiração no expressionismo alemão. Você tem uma base teatral, por exemplo, o roteiro ele não foi adaptado diretamente do romance original de Mary Shelley, mas sim da peça teatral de 1927 escrita por Peggy Webling. E você tem também a recusa de Bela Lugosi, porque após o sucesso de Drácula, Bela Lugosi foi inicialmente considerado para o papel da criatura, porém recusou o papel por não conter falas e exigir maquiagem pesada, o que levou então a disputar brevemente o papel do Dr. Frankenstein, que acabou então com Colin Clive. Porém, acho que um grande acerto dessa produção foi o seguinte: o diretor o James Whale acabou escalando então desconhecido Boris Karloff, porque ele viu ele atuando em uma peça, acabou apostando na fisicalidade e nos olhos expressivos do ator, e foi um baita acerto, pois o Boris Karloff entrega uma atuação memorável e enigmática, acaba trazendo uma profundidade ao personagem do Frankenstein, acaba trazendo um visual icônico, uma imagética que acabou ficando consagrada no cinema e também tendo um impacto na cultura, e o Boris Karloff entrega uma atuação também assustadora. E claro que para isso o trabalho de maquiagem também foi espetacular, a concepção visual do monstro acabou exigindo meses de testes durante a pré-produção, e aí o maquiador, o Jack Pierce, trabalhou em estreita colaboração com o diretor para poder conceber um visual trágico e monstruoso, e essa maquiagem icônica que convence até os dias de hoje da criatura exigia horas diárias de aplicação de algodão, massa e colas no rosto e nas mãos do ator. E você tem a influência do expressionismo alemão. O James Whale ele queria que os cenários refletissem a mente atormentada do cientista e o horror gótico, e durante a pré-produção o estúdio encomendou cenários com arquitetura distorcida, cantos pontiagudos e sombras extremas, e isso acabou de certa forma moldando o laboratório com instrumentos elétricos gigantescos que se tornaram a principal referência visual, da franquia no cinema. E para quem não sabe o que é expressionismo alemão, bom, basicamente é um movimento que nasceu na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial, entre 1919 a 1933, que refletia, um país quebrado, traumas, inflação. E diante de todo esse cenário, levando para o contexto da época, os artistas responderam com cinema que parece um sonho ruim, uma sombra dura, cenário torto, atuação exagerada, como se o mundo externo virasse um reflexo da mente ferrada dos personagens. O filme acabou sendo um sucesso comercial após o lançamento e foi geralmente bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, e acabou também dando origem a várias sequências e spin-offs, e teve um impacto significativo na cultura pop. Inclusive, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos selecionou esse filme para a preservação no Registro Nacional de Filmes por ser historicamente, culturalmente e esteticamente significativo. Henry Frankenstein, interpretado por Colin Clive, um cientista louco, vagueia à noite pelo cemitério procurando membros de diversos cadáveres para costurá-los e formar um único homem. Mas para dar vida a este ser monstruoso, um cérebro é necessário. Após uma confusão de Fritz, seu assistente, ele acaba colocando na criatura um cérebro criminoso. Mesmo com sua família e amigos tentando fazê-lo desistir desse experimento perigoso, Henry acaba infundindo vida na criatura, que escapa para a cidade e começa a causar estragos. E aí eu queria destacar 5 pontos que fazem
com que esse filme para mim seja um grande marco tanto dentro do gênero terror quanto um marco também pro cinema, que o primeiro ponto é a direção do James Whale. Ele adota esse expressionismo alemão puro, o uso de sombras, ângulos holandeses, o laboratório insano. Cada frame é como se fosse uma composição de quadro, e a cena da criação do monstro Frankenstein, interpretado pelo o Boris Karloff, né, dura cerca de 3 minutos, e nessa cena você não tem diálogo, é uma aula de tensão visual mesmo. Segundo ponto, Boris Karloff, sem falar uma palavra, ele cria um monstro mais humano, tá? Assim, um dos monstros mais humanos da história do cinema. Você tem um olhar perdido, um andar pesado, uma mão estendida para a luz. Essa maquiagem, como eu falei do Jack Pearce, ela demorava cerca de 3 horas e meia por dia, e ela ainda convence em pleno 2026. Terceiro ponto, você tem um roteiro econômico. Você tem 71 minutos de filme que passa voando. É um filme que apresenta, cria, caça o monstro, e você tem a tragédia, você tem um final, você vê que o filme ele não enrola naquilo que ele quer te propor. O roteiro ele é bem direto, por mais que a trama seja simples, mas o filme ainda assim te entrega algo grandioso. Quarto detalhe que eu queria destacar aqui é o seguinte: o som e o silêncio. É um dos primeiros filmes do terror a usar a ausência de trilha para criar desconforto, e você percebe que os passos do monstro ecoando no castelo valem mais do que um jumpscare. E o quinto ponto é o subtexto. Esse subtexto que acaba ditando um debate entre ciência versus ética, né, preconceito, uma multidão linchadora, né, e aí você abre espaço para diversas leituras que podem ser feitas, tá? E aí você percebe que o termo Frankenstein acabou virando sinônimo de criação que foge do controle. E aí você tem diversos debates que a gente pode trazer para o contexto contemporâneo, né, que é o debate sobre bomba atômica, transgênico, inteligência artificial, clonagem. Você tem essa leitura, né, da ética científica, né? Quando você ultrapassa a ética, infelizmente a ciência pode virar monstruosidade. E aí você tem o laboratório com raios, alavancas gigantes, né? Todo cientista maluco, né, de desenho animado acaba tendo uma inspiração aqui em Frankenstein. Você tem todo um design que acabou também se tornando cultura pop. Você tem a linguagem visual do horror, né, com essa estética expressionista alemã, né, com esse cenário gótico, né, a fotografia em preto e branco, né, que acaba fazendo com que o filme seja mais assustador e acaba agregando um valor artístico muito grande a essa produção. É um filme que acabou arrecadando 12 milhões de dólares, né, com um orçamento de 262 mil, salvou a Universal, né, de um momento delicado, e foi um filme precursor para o horror moderno de estúdio, né? Porque sem esse filme a Universal hoje não seria uma grande potência no mercado, para quem não sabe. É um dos filmes mais influentes do gênero terror, um filme com grande impacto, com certeza é um grande marco, por isso eu fecho Frankenstein com nota 10. Bom, esse seria meu comentário por hoje, minha análise. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Recomendo esse filme para quem tiver o interesse. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.